Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo, onde nós vamos falar a respeito do tabernáculo, né? A conclusão no Êxodo capítulo 40, né? Hoje nós vamos ver a última parte, que é a construção do tabernáculo, que não é a construção foi feita e agora o Senhor manda Moisés erguer o tabernáculo. Então a gente vai ver isso no capítulo 40 de Êxodo, que é o último capítulo do livro de Êxodo, e fica aí para você ver, né, como Moisés vai erguer e fazer esse ministério do Senhor aí, erguendo esse tabernáculo, que é a última etapa do nosso livro de Êxodo 40. Depois a gente vai entrar no livro de Levítico, que é o livro onde o Senhor vai ratificar a lei, vai fazer a normatização da lei, né? A lei assim vai ser colocada, instituída, e Deus vai falar diretamente com Arão e seus filhos, que são os levitas. Arão, somos sacerdotes, e seus filhos sacerdotes, e os levitas oficializando como sumos sacerdotes e sumos sacerdotes, né, no tabernáculo do Senhor. Então, pelas imagens, vocês podem ver aí, né, as imagens que passou ou que vai passar, vocês podem acompanhar, né, o tabernáculo do Senhor foi feito e agora ele vai ser erguido. No capítulo 40 de Êxodo, o Senhor vai mandar Moisés erguer o tabernáculo, que é a última etapa, né? Então, vamos lá para a nossa leitura do tabernáculo, tá? Êxodo capítulo 40. O tabernáculo é armado. Êxodo 41. Tá? Então, vamos iniciar aqui no Êxodo capítulo 41. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. 3. Só lembrando que eu estou fazendo a leitura na Bíblia NVT, na nova versão transformadora. 3. Colocou a arca da aliança dentro dele e coloque a arca da aliança dentro dele, do tabernáculo, e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também um candelabro e instale as lâmpadas. Verso 5. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da tenda do pátio. 9. Verso 9. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília, para consagrá-los. Assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios, para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. 12. Está pulando muito alto. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com suas roupas sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. 14. Traga os filhos de Arão e vista-o com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles.
para que também me sirvam como sacerdote. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio, para sempre, de geração em geração. 16. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. 20. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar da expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. 24. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro e em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro diante da cortina interna. 27. E queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. 30. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem lavar. Moisés e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. 32. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Aí Moisés, terminando o trabalho, ele terminou esse trabalho maravilhoso para o Senhor, né? E o trabalho agora vai ficar pronto para que eles possam fazer. Porque que eles possam ministrar o trabalho aí do Senhor. Estava marcando um negócio aqui. Para ministrar o trabalho no Senhor aí. Aí continua o texto. Êxodo 40, 34. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor a enchia. 36. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permanecia onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la.
e isso ocorreu ao longo de toda a jornada dos israelitas. Aí no livro de Levítico, que é o próximo livro, procedimentos para o holocausto. Tá? Então nós vamos ver, eu não sei se essa vai ser a sequência que a gente vai seguir, porque tem uma sequência de história que eu preciso trazer e contar para vocês, que é o que aconteceu com os filhos de Arão. Os dois filhos de Arão, assim que eles começaram a oficializar no ministério de sacerdotes, eles pecaram contra o Senhor, levando fogo estranho. E isso fez com que Deus se irasse com eles, que está aqui no verso 10, ó. Cheguei aqui no verso 10 agora. Ó. O pecado de Nadab e Abiú. Tá? Para vocês verem que a coisa é séria. As coisas de Deus não é brincadeira. E a gente vai no próximo vídeo. Então a gente vai tratar disso aqui, o pecado de Nadab e Abiú. Eu vou pular para o capítulo 10 de Levítico, para que vocês entendam completamente, né, o que aconteceu aqui, né, que o Senhor trouxe esse castigo sobre Nadab e Abiú, que já que vocês estão aí, eu vou dar esse brinde para vocês, já que vocês ficaram aqui, então eu vou adiantar esse capítulo, né? Pecado de Nadab e Abiú, vamos ver qual foi o pecado que eles cometeram contra o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasa em seus incensários e a salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. Então, mostrar a santidade é justiça de Deus. Então o homem não pode, principalmente os sacerdotes, o sumo sacerdote não podia entrar na presença de Deus se ele não tivesse com a vida totalmente limpa. Não que ele fosse um homem totalmente limpo e puro, mas ele não podia fazer nada que fosse fora da lei do ofício do tabernáculo, tá? E ele não podia pegar nenhum outro fogo que não fosse o próprio fogo que Deus, quando Arão oficializou, e isso aqui já aconteceu no capítulo 10 de Levítico, Arão já tinha feito expiação por ele mesmo, por todos os objetos, consagrado todos os objetos, Moisés e Arão, e por Moisés mesmo, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, que é isso que a gente vai ver. Então, o fogo que consumiu o holocausto era o fogo que estava dentro da tenda, que estava nas lâmpadas, e era o fogo que no altar, no altar de bronze que foi feito para queimar as ofertas. A primeira oferta que foi oferecida por Arão e Moisés, Deus enviou fogo do céu e consumiu aquela oferta. Então eles tinham que pegar fogo de dentro do tabernáculo e não fogo de fora do tabernáculo, porque a oferta é quem consagra o fogo, e o fogo é santo. O fogo que veio do céu, que é a ira de Deus, que em vez de ser derramada sobre a nação de Israel por causa dos seus pecados, principalmente o pecado de adoração do bezerro de ouro, o qual eles já tinham cometido, em vez daquela ira vir sobre Israel, quando o Senhor vinha sobre o seu povo, Deus desviava a sua ira do povo e derramava a sua ira sobre o holocausto, o bode, o carneiro. Tá? Então, aquele primeiro fogo que foi consagrado, todo o templo e os utensílios do templo, e o próprio Arão, para ser sumo sacerdote, e seus filhos para serem sacerdotes, os levitas,
que os consagrou, aquele fogo veio direto do céu e consumiu aquele holocausto. Então aquele fogo, quando ele consumiu o holocausto e ele queimou a madeira, não era um fogo normal, comum que estava mais queimando ali. Ali era o Shekinah, era a glória de Deus, era a justiça de Deus, que foi satisfeita naquele sangue inocente do animal, que não tinha nada a ver com o pecado de Israel, que foi consumido pela ira de Deus. Em vez de Deus derramar sua ira sobre Israel, ele derramou sobre o holocausto. Não foi isso que Deus fez com Adão? Maldita é a terra por tua causa, Adão. A ira de Deus, em vez de cair sobre Adão, o pecador, a ira de Deus se desviou para a terra. A terra se tornou uma terra, né, que até nos dias de Noé se tornou uma terra amaldiçoada, terra maldita. Depois Deus vai, depois de Noé passar pelo dilúvio, Deus diz: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa dos homens, porque o seu coração é totalmente, perpetuamente corrupto desde pequeno. Tá? Então assim, e também no próprio Êxodo, no próprio Gênesis 3:21, Deus sacrificou um animal, arrancou a pele dos animais para cobrir o pecado de Adão e Eva. E assim Deus apontou desde de Gênesis 3 como que seria feito a expiação do homem diante de Deus. E aqui Deus está acumulando mais revelação de como isso é feito dentro de todo o tabernáculo, do pátio, porque o sacrifício começa pelo pátio. Então o fogo que consumiu o primeiro holocausto era fogo santo, era fogo sagrado, era o fogo da ira de Deus, que foi apaziguado sobre Israel. Então Deus podia abençoar e permanecer junto com a presença de Deus, podia permanecer junto com o seu povo ali. Então o que Nadab e Abiú fez? Eles pegaram o fogo de fora do tabernáculo. Tá? Eles pegaram o fogo de fora. E por que eles pegaram o fogo de fora? Dentro da leitura a gente vai perceber que Deus vai dar uma lei agora. Deus vai acrescentar uma lei ao ministério de Arão e dos levitas para serem sacerdotes e sumos sacerdotes diante do Senhor. Que é o quê? Ninguém deve beber vinho ou bebida misturada antes de trabalhar, oficializar o seu ministério dentro do tabernáculo do Senhor. Eles não podiam beber bebida. Por quê? Porque talvez, provavelmente, pela lei que Deus deu, eles estavam embriagados e não estavam com seu juízo perfeito na hora, e não tiveram a inteligência e a capacidade de entender que eles não podiam levar fogo de fora do tabernáculo. Eles tinham que pegar o fogo do altar que foi queimado o primeiro holocausto pelo seu pai, que aquele fogo era santo, e levar esse fogo lá dentro para acender as lâmpadas e queimar um incenso. E eles não fizeram isso. Tá? Eles levaram um fogo estranho, um fogo que não fazia parte do ambiente do tabernáculo. E isso não pode, e não podia. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael, Eusafã, primos de Arão, filhos de Uziel, tio de Arão. Eles disse: venha cá, levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para o lugar fora do acampamento. 5. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas, né? Eu até coloco aqui no 18, né? 18 minutos antes, né? Depois eu saber quando começa. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme... Eu comecei aqui no ler o verso 5. 5 não, né? O 4. Eles se aproximaram e puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar:
Não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme Moisés ordenou. Instruções para conduta sacerdotal. Então o Senhor disse a Arão, é isso aqui que define que provavelmente eles tinham bebido bebida, né, forte, e entraram e não entenderam a respeito do fogo sagrado do Senhor, que não podia ser levado lá para dentro. Fogo de fora do tabernáculo não podia ser levado para dentro. Vocês e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Tá vendo? Então eles tinham que se preparar antecipado. Não podia entrar bêbado, não podia entrar lá com bebida na cachaça, não podia entrar com a cara na cachaça, né? Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Faça distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é impuro e o que é impuro. 11. Ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, dever dos levitas, sacerdotes e sumo sacerdote era ensinar as leis aos israelitas. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Tamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada, com oferta especial para o Senhor e com maná, junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssimo. Coma-na no lugar sagrado, pois foi dada a vocês e a seus descendentes como uma porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa que foram movidas para o altar como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar, cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você e a seus descendentes como porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta, pelo pecado. Isso aqui a gente vai ver de parte a parte mais para frente, é só para mim terminar o versículo. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que lhe restaram de Arão. Ele lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Era um dia grande de expiação pelo pecado do povo. Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Aí eu vou parar aqui, né? Que eu não vou continuar lendo.
só para vocês entenderem o que aconteceu aí. Houve uma mudança até na oferta aqui, a gente vai entender isso depois. Fique tranquilo, tá bom? Porque eu só terminei de ler aqui a respeito do pecado de Nadab e Abiú, para que vocês pudessem terem completamente o entendimento disso, tá? Porque é uma continuação do ofício. Depois do tabernáculo ter sido armado, eles vão fazer a oferta e nós vamos ver essa oferta depois. Então fica aí para que eu continue. Essa glória aqui, ó, a glória do Senhor, tá bom? Ela encheu o tabernáculo. Então, eles apresentaram o tabernáculo, eles apresentaram a oferta, e a oferta foi apresentada, e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu. A glória do Senhor encheu o tabernáculo no primeiro holocausto, encheu o tabernáculo, a gente vai ver isso depois, e consumiu. E aquele fogo é o fogo santo, o fogo sagrado do Senhor. Então, eu quero agradecer, uma ótima quinta-feira a vocês, né? E que venha um ano novo aí para todos nós. Deus te abençoe nesse novo ano que vai vir aí. Muito obrigado por você ter ficado aí até agora. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever nesse canal aqui, no meu canal, né? Somos Igreja do Descendente. Não somos desigrejados. Temos a igreja, sou da primeira igreja batista de Calumbi, em Calumbi. Tá? E sou diácono na minha igreja, professor de escola bíblica dominical. E eu quero escola bíblica ministerial, que não é domingo lá, né? É na terça-feira. Então, desde já te agradeço por você ter ficado aí. Mais uma vez, obrigado. Dá o joinha, dá o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e entender corretamente a palavra de Deus nesse dia e todos os dias, tá bom? Também não se esqueça de que você me ajude a se inscrevendo no canal da minha igreja, no canal onde eu faço as lives do culto, né, do culto do domingo, a partir das 17 horas, e a partir das 17 horas, escola ministerial batista, na primeira igreja batista de Calumbi, tá bom? Então, se inscreva no canal da igreja, no Facebook vai ficar na descrição do vídeo acima, e no Hub e no YouTube vai ficar na descrição desse vídeo abaixo, tá? Então, é importante que você me ajude, que eu preciso de 50 inscritos lá no canal da igreja, para que eu possa fazer transmissão direto pelo celular. Também estou numa campanha aí, que eu preciso trocar esse meu notebook, que é um notebook Core i3, que não tem placa de vídeo